Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma fascinante mistura de história, comércio e mitologia, envolvendo o porto de Berseba, a Etiópia, e a famosa lenda do Presta John. Durante séculos, o porto de Berseba, um centro de comércio vital nessa época, localizado na região da atual Somália, desempenhou um papel crucial no comércio marítimo. Mesmo não possuindo a tecnologia avançada dos europeus, Berseba era um importante ponto de conexão comercial. Havia boatos de que milhares de camelos carregados de peles e marfim chegariam ao porto, prontos para serem exportados para a Arábia. Por outro lado, a Etiópia continua como reino cristão independente, cercado por territórios muçulmanos. Essa resistência etíope alimentou o mito de Presta John, um rei cristão, porém lendário, fictício e imaginário, associado a riquezas e poder. Muitos cristãos acreditavam que esse rei imaginário ajudaria na luta contra os impérios islâmicos. A ideia de Presta John deu muita coragem aos europeus que continuaram a exploração como reino cristão. A Etiópia e o Congo mantinham relações com a Europa e o papado. Eles mandaram embaixadores ao Conselho de Florença, na Itália, no ano de 1430. Esse mito do Presta John não apenas incentivou os exploradores europeus a procurarem por aliados na região, mas também alimentou o desejo de conectar a Etiópia ao cristianismo europeu. A ideia de que a Etiópia poderia ser a terra prometida do Presta John fez com que ela fosse vista como um bastião cristão em meio ao mundo islâmico. Bastião, aqui só para curiosidade, significa um posto avançado de um país ou território, é um posto avançado. Deus te abençoe. No passado, os etíopes chegaram a tentar formar uma aliança com o rei de Aragão para combater os muçulmanos. Mas essa história vai ainda mais longe. No século XII, o governante Lali Bailor construiu impressionantes igrejas de pedra, conhecidas como Segunda Jerusalém. Essas construções surgiram logo após os muçulmanos reconquistarem a cidade de Jerusalém, marcando a presença etíope durante as cruzadas. A influência da Etiópia também se estendia ao Oriente Médio, com representantes cristãos visitando as cortes do Império Bizantino. Mas a região da África Oriental tinha uma mistura étnica e cultural única. Localizada no Oceano Índico, a Etiópia atraiu mercadores árabes que trouxeram o islamismo para a área. Assim, o país abrigava diversos grupos étnicos, como Tigré e os Enharás. A língua oficial do Império, o americano, era uma língua semítica e mais próxima das línguas do Oriente Médio do que das africanas. Curiosamente, muitos líderes etíopes e até alguns europeus viam os etíopes como caucasianos. Por exemplo, no século XIX, um jornalista haitiano, Benito Silvain, encontrou o imperador Menelik II e esperava que ele se declarasse como parte da luta pelos direitos das pessoas negras. No entanto, Menelik afirmou ser caucasiano, mas é importante lembrar que, na época, o termo caucasiano era usado para abranger povos de regiões como Índia e a Europa. Nos anos de 1500, a Etiópia enfrentou uma grande migração do povo Oromo, que vinha do sul em direção ao norte. Essa migração causou conflitos, já que os Oromo e os Enharás nunca se unificaram totalmente,
Até hoje, essas tensões ainda deixam marcas na região. A história da Etiópia é um verdadeiro mosaico de culturas, religiões e desafios. Deus te abençoe.